Os mitos do Estado Grande estão de volta. Diariamente, Lula e o PT desfilam frases de efeito contra a responsabilidade fiscal e o controle de gastos, defendendo que o caminho para o desenvolvimento do Brasil passaria por um Estado grande, indutor da economia. Quer entender como essa crença no Estado Grande empobrece os mais pobres e afasta o Brasil do desenvolvimento? Vem comigo nos próximos minutos. Como que os países enriquecem e geram prosperidade para os seus povos? Essa é a pergunta mais fundamental da economia. Foi ela que gerou o clássico Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações, mais conhecido como Riqueza das Nações, o grande livro de Adam Smith. É uma obra fundadora da economia moderna. De uma forma revolucionária para sua época, Adam Smith defendeu que a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do seu povo e não pela riqueza dos príncipes. E também que nenhuma nação poderia florescer ou ser feliz enquanto a maior parte da sua população convivesse com a miséria. Hoje, essas afirmações podem soar muito básicas, mas o ponto central da sua importância é que ela tirou o foco da reflexão do Estado e dos amigos do rei para colocar o foco da reflexão sobre a situação do povo, e especialmente dos mais pobres na sociedade. Quando nós voltamos à crença no Estado Grande, em pleno século XXI, essa é a grande premissa básica que está sendo ignorada. Os defensores do Estado Grande focam a sua argumentação sobre as condições do Estado e esquecem que o foco precisa estar na condição econômica para as pessoas reais, as mais simples, o seu João e a Dona Maria. A tese básica desse pessoal desenvolvimentista é a seguinte: o Estado seria capaz de atuar como indutor do crescimento econômico ao injetar dinheiro na economia em forma de investimentos públicos. Por sua vez, esses investimentos teriam o que eles chamam de efeito multiplicador da riqueza. Então, à medida em que esses investimentos gerassem frutos, ou seja, à medida em que, por exemplo, um estaleiro investido pelo Estado começasse a produzir navios, haveria uma geração de riqueza, por sua vez trazendo mais dinheiro para circular na economia. Eles chamam isso tudo de efeito multiplicador. E com mais dinheiro em circulação, esse projeto geraria mais empregos e a grana voltaria para o Estado através de um aumento na arrecadação de impostos. É como a lógica do moto perpétuo, aquela máquina que precisaria apenas de um impulso inicial para então começar um ciclo que se retroalimenta para sempre, gerando riqueza e aumentando a arrecadação de impostos. Parece tudo muito bonito, né? O problema, como diz o ditado, é que na prática a teoria é outra. Para um investimento gerar frutos de verdade, ele precisa, é muito óbvio falar isso, ser um bom investimento. Ou seja, um estaleiro só vai de fato produzir navios, vender esses navios e gerar um ciclo virtuoso de crescimento se ele fizer sentido econômico. Existe de fato uma demanda por esses navios? As condições de produção desse navio são competitivas na comparação com as outras opções já disponíveis nesse mercado? Será que a localização desse estaleiro traz alguma vantagem competitiva? Existem por perto outras etapas necessárias para montar esse navio? São acessíveis naquele lugar que vai ser construído o estaleiro? Ou seja, há uma série de fatores que envolvem o sucesso ou o fracasso de um investimento. Não existe, portanto, investimento sem risco. E não é uma tarefa simples discernir quando que se trata de uma boa oportunidade de investimento ou quando é uma cilada. Essa é a tarefa primordial do empreendedor. E aí chegamos a uma questão que é conceitual e fundamental para essa reflexão. Será que é tarefa do Estado ser empreendedor? Será que o Estado tem condições de realizar boas decisões empresariais de investimento? O economista Milton Friedman tem uma explicação que é muito didática e ajuda bastante a enquadrar essa questão. Basicamente, existem 4 formas de gastar dinheiro. E para cada forma de gastar, existe uma lógica de incentivos econômicos que a gente não pode ignorar. Primeiro, você pode gastar um dinheiro que é seu,
a um dinheiro que é de outra pessoa. Quando o dinheiro é seu, você tem um incentivo econômico intrínseco para cuidar desse dinheiro da melhor forma possível. Afinal, se tiver desperdício, se tiver prejuízo, quem perde esse dinheiro é você mesmo. Se o dinheiro for de outra pessoa, bem, aí você tem menos incentivo para ser cuidadoso com esse gasto, porque se tiver algum problema, o prejuízo não vai ser seu. E pense o seguinte, quanto menos você conhece o dono desse dinheiro, menor é o seu incentivo para se importar com isso. Se é seu pai, sua mãe, você se preocupa. Se é um desconhecido, do outro lado, tem também duas formas de destinar o uso do dinheiro. Você pode gastar um dinheiro com você mesmo, e aí você tem um incentivo para gastar com a melhor qualidade possível, né? Ou você pode gastar o dinheiro para comprar algo para outra pessoa que vai usar. E quanto menos próxima for essa outra pessoa de você, menos incentivo você tem para se preocupar com a qualidade final do produto. Sabe aquele amigo secreto da firma que você tirou um cara que você nem conhece direito, um cara meio distante, que você não vai muito com a cara? Você não quer gastar muito com o presente, não importa tanto assim o que é que você vai dar para ele, você só quer se livrar da tarefa social aí com o menor custo possível. Bem, quando você junta essas duas variáveis, a origem e o destino do dinheiro, a situação pode ter 4 configurações. Primeiro, você pode gastar um dinheiro que é seu com você mesmo. Nesse caso, você tem incentivo para pensar no melhor custo-benefício possível, né? Você quer gastar o mínimo que precisa para ter o melhor retorno que pode existir. 2, você pode gastar o seu dinheiro com os outros. É o caso que eu citei do amigo secreto da firma. O dinheiro é seu. Nesse caso, você tem um incentivo para gastar o mínimo possível. E, como a destinação é para alguém que você não se importa tanto assim, você não está tanto interessado no resultado final. Você pode gastar o dinheiro dos outros com você. Imagina que o chefe te convidou para jantar e ele diz logo de início que é ele que vai pagar a conta. O seu incentivo é comer o melhor possível naquele restaurante, sem se preocupar com o tamanho da conta no final. Então você tem um incentivo para usufruir sem se preocupar com o gasto. E a quarta forma de gastar é quando o dinheiro dos outros vai ser usado com a destinação para os outros. Nesse caso, o incentivo econômico é o pior possível de todos esses arranjos, porque não importa tanto assim quanto você vai gastar, nem qual vai ser o resultado final desse gasto. O prejuízo não é seu, nem é você que vai usufruir daquilo. Então, estamos falando justamente da configuração de incentivos do investimento estatal. É um burocrata que vai decidir como usar o dinheiro que não é dele, é do pagador de imposto, para uma destinação que não é ele quem vai usufruir, é o outro, uma coisa difusa, ou seja, os incentivos econômicos estão completamente desalinhados nesse caso, porque quem vai tomar a decisão de investimento não arca com nenhum custo desse investimento, ele não bota a pele dele em jogo. Isso explica por que é tão comum ter investimento público tão mal feito, não é uma ou duas vezes. A maior parte das vezes é assim. Em outras palavras, o moto perpétuo não vira realidade. Na maioria das vezes, no lugar de gerar um ciclo virtuoso de desenvolvimento, o investimento estatal gera dinheiro jogado no lixo, desperdício de dinheiro público. E ainda precisa entrar nessa equação um outro fator fundamental, o custo de oportunidade, ou seja, o que o governo podia fazer com esse mesmo dinheiro que foi desperdiçado se ele desistisse de ser empresário. Ele poderia usar os recursos e também a energia política, o debate público para desenvolver políticas públicas essenciais em segurança, educação e saúde, coisas que de fato estejam focadas na geração de oportunidades e na promoção de um bom ambiente de negócios para que os empreendedores, eles sim, possam arcar com os riscos, os custos e as benesses dos seus próprios investimentos. Então, se o investimento privado dá certo, quem lucra é o empresário que tomou o risco. Se o investimento privado dá errado, quem arca com o prejuízo é ele também que assumiu o risco. Ou seja, isso não vira um problema maior para toda a sociedade, não vira um problema de desperdício público. E ainda tem outro elemento. O fato é que o Estado brasileiro não consegue fechar as suas contas há muitos anos. Nós temos um problema estrutural de um Estado que não cabe no seu próprio bolso. Na prática, essa lógica do Estado grande leva a um aumento do gasto público que dificulta ainda mais fechar essa conta e gera inflação. E inflação, você já sabe,
É o pior imposto que existe, porque ele rouba o poder de compra dos mais pobres. Inflação, na prática, quer dizer feijão e arroz mais caro, quer dizer mais dificuldade para fazer a feira, especialmente para os mais pobres. Por isso, quando Lula fala em Estado grande, em deixar a responsabilidade fiscal de lado e aumentar o gasto público, entenda bem o seguinte: essa crença populista pode até ajudar algum empresário amigo dele, ele tem vários, que vão receber financiamento subsidiado. Mas, ao mesmo tempo, essa política tira a comida da mesa dos mais pobres. A crença no Estado grande empobrece ainda mais os mais pobres e afasta o Brasil do rumo do desenvolvimento.